Rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, vamos aqui iniciar os trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem, né, cara? Tivemos uma rodada bem longa, foram 11 jogos, 11 ótimos jogos, então vamos aqui passar pelo que de melhor rolou na rodadinha de ontem, tá bom? Antes, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Galera, vamos começar falando sobre a vitória do Orlando Magic por 116-111 contra o Los Angeles Clippers, né? O Clippers até dominou no primeiro período, conseguiu colocar ali uma parcial de 32-14. No segundo período, o Orlando se recuperou muito bem, né? Conseguiu meter 26-17, cortou bastante a vantagem que o Clippers construiu no primeiro período. E no segundo tempo, cara, o Orlando foi muito superior e conseguiu forçar o overtime. E no overtime, Paolo Banchero jogou demais, cara. O Banchero meteu 10 pontos, brilhou e liderou o Orlando para sua sexta vitória na temporada. Já o Clippers teve a sua 12ª derrota, né? Paolo Banchero foi o grande destaque do jogo, foram 23 pontos para ele, mas também cabe destacar Bol Bol e Franz Wagner, que tiveram, respectivamente, 20 pontos, cara. Os dois também jogaram muito bem e grande vitória do Orlando Magic, derrota estranha do Clippers, hein, cara. O Clippers caiu muito mesmo de rendimento no segundo tempo. Ficou nítido que o time deu uma leve derretida, né? Deu uma leve derretida. E falando em derreter, vamos falar sobre Knicks e Hawks, né, cara? Porque o Atlanta simplesmente derreteu no jogo de ontem, cara. O Knicks amassou o Atlanta Hawks durante todo o jogo. Em nenhum momento o Knicks deu brecha pro Hawks buscar, pro Hawks contemplar a vitória. New York venceu por 113-89, foi a 12ª vitória do Knicks e a 12ª derrota do Atlanta. Cabe destacar o excelente jogo de Julius Randle. Julius Randle meteu 34 pontos e pegou 17 rebotes. Talvez o melhor jogo do Julius Randle nessa temporada, cara. Jogou muita bola e o Knicks em si teve uma atuação impecável na minha visão, tá bom? Toronto e Lakers fizeram um ótimo jogo, onde Toronto acabou se aproveitando, né, das ausências de LeBron e Anthony Davis e arrancou uma belíssima vitória, 126-103, né? O Raptors amassou o Lakers no primeiro tempo, essa foi a grande verdade, foi pro intervalo vencendo por 70-47. No segundo tempo, o Lakers até deu uma boa melhorada, mas assim, a vantagem que o Raptors abriu no primeiro tempo era muito difícil de ser tirada e o Lakers não conseguiu, né? Toronto conseguiu sua 13ª vitória e o Lakers a sua 14ª derrota, segunda derrota seguida para o Lakers, né? Pascal Siakam teve uma ótima atuação, foram 25 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para o Siakam, que voltou, pelo menos, né, aparenta, né, ter voltado ao nível que estava antes da lesão, tá bom? Chicago e Wizards fizeram um jogo bem disputado, onde Chicago venceu por 115-111, né? O jogo foi muito equilibrado, só que no quarto período, DeRozan e Zach LaVine brilharam, né, cara? O DeRozan meteu 15 pontos, o LaVine meteu 13 e os dois comandaram o Bulls para a sua 10ª vitória na temporada. Já o Wizards teve a sua 14ª derrota, né? DeRozan com 27 pontos, LaVine com 25 e Vucevic com também 25 foram os grandes nomes dessa ótima vitória do Chicago Bulls, que tá tentando pegar no tranco, né? Essa é a grande verdade. O Bulls tá tentando pegar no tranco. Memphis conseguiu uma grande vitória para cima do meu Oklahoma City Thunder por 123-102. O Thunder até levou muito bem o jogo, cara, até o terceiro período, conseguiu bater de frente com o Memphis, que tava com um ótimo volume ofensivo. Só que no quarto período, cara, o Grizzlies foi muito superior. O Grizzlies dominou completamente o Oklahoma, né? Conseguiu meter uma parcial 29-15 e saiu com mais uma vitória. Foi a 16ª na temporada. Já o Oklahoma, que, né, jogou bem, né? Não dá pra dizer que o Oklahoma jogou mal, teve a sua 14ª derrota, né? Ja Morant conseguiu mais um triple-double na temporada. Foi um triple-double de 26 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Jogou muito bem e foi o grande nome do Memphis nessa vitória, tá bom? Milwaukee Bucks, cara, teve um jogo duro contra o Sacramento Kings,
mas mostrou que a sua defesa ainda é uma defesa de elite, cara. O Bucks venceu por 126-113, né, no começo do jogo. O ataque do Bucks foi muito bem, né? O Bucks conseguiu meter no primeiro tempo 68 pontos. No terceiro período, o jogo deu uma equilibrada e no quarto período foi onde a defesa do Bucks se mostrou ainda uma das melhores de toda a liga. Limitou o excelente ataque do Kings a apenas 19 pontos e conseguiu fechar muito bem o jogo, cara. Foi a 18ª vitória do Bucks na temporada e a 10ª derrota de Sacramento. O Giannis teve mais uma atuação de nível, o Giannis, né? Foram 35 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, mas quem brilhou mesmo, na minha opinião, foi a defesa da equipe do Milwaukee Bucks, que conseguiu segurar um dos melhores ataques de toda a temporada, cara. Minnesota e Pacers fizeram um jogo muito bom, onde o Wolves venceu, cara. Minnesota venceu por 121-115, né? O Minnesota atropelou no primeiro período, meteu uma parcial 35-17. No segundo período, os papéis se inverteram e foi o Indiana que atropelou. O Indiana fechou o segundo período, vencendo por 44-28. No terceiro período, o jogo ali foi uma trocação dos dois lados. Só que no quarto período, cara, o Wolves cresceu muito, conseguiu, sabe, meter muitos pontos no placar, conseguiu realmente dominar. O Indiana que não conseguiu jogar tão bem no quarto período e o Wolves saiu com a sua 12ª vitória e o Pacers com a sua 12ª derrota. Anthony Edwards, pelo lado do Minnesota, foi o grande destaque, 26 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Pelo lado do Indiana, cabe destacar ele, Tyrese Haliburton, cara. Foram 26 pontos e 15 assistências para o Tyrese Haliburton, que eu vou dizer de novo, vem forte para ser All-Star nessa temporada, tá bom? New Orleans Pelicans venceu mais uma, cara. Dessa vez venceu o Detroit Pistons por 104-98. O Pelicans foi bem superior no primeiro tempo, só que passou um aperto danado no segundo, cara. No segundo tempo, o Detroit teve uma ótima produção, teve um ótimo volume de jogo, só que o Pelicans conseguiu se segurar muito por conta do ótimo jogo que o Zion fez, cara. Zion fechou com 29 pontos e 10 rebotes, cara. 16ª vitória do New Orleans e 20ª derrota do nosso querido Detroit Pistons, tá bom? Vamos falar agora sobre Celtics e Phoenix Suns, cara. Jogando fora de casa, o Celtics simplesmente atropelou, amassou o líder do Oeste, cara. O Celtics meteu 125-98 num jogo que, vamos falar bem a verdade, foi decidido no primeiro tempo, cara. Foi decidido no primeiro tempo. O Phoenix Suns só conseguiu equilibrar o jogo durante os primeiros 5 minutos. Durante os primeiros 5 minutos, o Phoenix conseguiu dar uma equilibrada. Só que depois disso, meu parceiro, só deu Celtics, cara. Só deu Celtics. Na reta final do primeiro período, o Boston chegou a abrir 10 pontos, né? Muito por conta de uma ótima entrada do Malcolm Brogdon. E no segundo período, com o Jason Tatum, com o Jaylen Brown produzindo bem pra caramba, com a defesa conseguindo forçar 9 turnovers, com o perímetro do Celtics metendo 7 bolas de 3, o Celtics simplesmente desgarrou totalmente do placar, foi pro intervalo vencendo por 27. No terceiro período chegou a abrir quase 40 pontos de vantagem. E aí, meu querido, não teve o que o Phoenix pudesse fazer. Perímetro do Phoenix foi uma piada. O time cedeu turnover a rodo e você não ter um bom perímetro e você dar a bola de graça para o Celtics é a receita para você tomar um vareio, porque esse ataque do Celtics não perdoa. Boston conseguiu sua 21ª vitória e o Phoenix a sua 9ª derrota. Cabe destacar Tatum e Brown, que combinaram para 50 pontos, mas eu preciso destacar, assim como eu destaquei na vitória do Celtics contra o Nets, eu vou destacar aqui a defesa. A defesa do Celtics tem melhorado muito nessas últimas semanas e ontem contra o Phoenix brilhou novamente, cara. O Celtics conseguiu ter 14 roubos de bola, forçou 18 turnovers e conseguiu
destruir o Phoenix Suns no contra-ataque, cara. O ataque do Celtics foi incrível. Foram 16 bolas de 3. Mas pra mim, quem venceu o jogo ontem pro Celtics foi a defesa. Pelo lado do Phoenix, cara, Devin Booker teve uma atuação ridícula, 17 pontos e 1 de 6 para 3 pontos. Chris Paul voltou muito mal, foram 4 pontos e 4 turnovers. E o DeAndre Ayton, vai me desculpar, foi uma piada de mau gosto. O DeAndre Ayton foram 8 pontos e 4 turnovers. Sendo sincero, não dá pra destacar ninguém desse time do Phoenix. Todo mundo jogou mal. O Okogie, que entrou ali no segundo tempo, até que foi bem. Meteu 28 pontos, mas muitos ali no garbage time. Mas tirando ele, cara, o Phoenix ontem foi... Cara, foi dureza. Foi dureza o Phoenix Suns ontem. Vamos falar agora sobre Brooklyn Nets e Charlotte Hornets. Esse jogo foi bom, hein? Esse jogo foi muito bom e o Brooklyn conseguiu vencer por 122 a 116, muito por conta de Kyrie e Durant, que combinaram para 62 pontos. Perdão, os dois jogaram muito bem, então deixa eu dar uma atenção especial para esse confronto, tá? No primeiro período, o Durant e o Kyrie tiveram um ótimo volume, um ótimo volume no primeiro período. O Charlotte até conseguiu equilibrar o jogo ali na metade do quarto, só que na reta final, Seth Curry entrou muito bem e conseguiu fazer com que o Nets abrisse 10 pontos no final do primeiro período. No segundo período, o Nets conseguiu ir muito bem, teve um bom volume, o banco entrou bem, Claxton, Curry, todo mundo ali conseguiu contribuir. E o Brooklyn levou quase 20 pontos de vantagem para o intervalo. Na volta do intervalo, o Charlotte voltou muito bem, cara. Voltou muito bem, conseguiu chutar bem do perímetro, né? Conseguiu 4 de 7 na bola de 3 e diminuiu bastante a diferença. Se não fosse Kyrie e Durant no terceiro período, o Nets poderia ter tomado a virada ali, tá? Os dois mantiveram o Nets na liderança, porque o Charlotte veio muito mais intenso do que Brooklyn. E no quarto período, o Terry Rozier meteu uma pressão danada para cima do Nets. Rozier imparável na transição, conseguindo ótimas infiltrações. Só que, de novo, assim como foi no terceiro período, Kevin Durant com 9 pontos e Kyrie Irving com 12 não deixaram o Charlotte assumir a liderança, mantiveram o Nets na frente e depois de um floater maravilhoso do Kyrie Irving, o Nets conseguiu sacramentar a sua 14ª vitória na temporada e Charlotte a sua 18ª derrota, né? Kyrie com 33 pontos e Durant com 29 foram os grandes destaques do jogo, mas cabe destacar também o Seth Curry, que veio bem demais do banco, foram 20 pontos para ele. Pro lado do Charlotte, Kelly Oubre Jr. com 28 pontos e Terry Rozier com 29 foram os grandes destaques. Cabe destacar também o tênis do Kyrie Irving, né? O Kyrie, para quem não sabe, para quem não tá acompanhando o canal, o Kyrie, ele não tem mais vínculo nenhum com a Nike, então ele não pode usar mais os tênis com o logo da Nike. O Kyrie, então, resolveu ontem cobrir o logo do seu tênis e escreveu algumas mensagens, como, por exemplo, estou livre agora, né? Realmente foi um recado forte que o Kyrie deu aí para a Nike, que adotou agora Ja Morant como seu garoto propaganda, como a sua nova galinha dos ovos de ouro, porque a linha de tênis do Kyrie era a mais lucrativa e a Nike espera que o Ja Morant tenha a sua linha de tênis também, espera, né, que a linha de tênis do Ja Morant também alcance esse patamar. Inclusive, fica a dica aí, tá? Os tênis do Kyrie estão com desconto absurdo, tá? Então, pra quem aí curte, é o melhor momento para pegar os tênis do Kyrie, tá bom? Galera, para fechar aqui o vídeo, vamos falar sobre Utah Jazz e Golden State Warriors. O Utah conseguiu vencer por 124 a 123 num jogo onde o Golden State entregou a paçoca no final. Essa é a grande verdade, né? Primeiro período, o Utah foi muito bem, teve um ótimo jogo coletivo, mas o Jordan Poole com 13 pontos fez o Golden State abrir 5 pontos de vantagem. No segundo período, o Jordan Poole seguiu muito bem, assim como o Klay Thompson, e vai por mim, esses dois foram os grandes personagens desse jogo, tá? Poole e Klay tiveram um ótimo volume no segundo período, só que o Utah conseguiu diminuir a vantagem do Warriors, porque teve um Jordan Clarkson muito bem e um Simone Fontecchio, não consigo falar o nome desse cara sem
usar o meu sotaque italiano, né? Então, Simone Fontecchio entrou muito bem e os dois conseguiram diminuir bastante a vantagem do Warriors, só que o Warriors ainda foi para o intervalo na frente. No terceiro período, o Utah simplesmente amassou o Golden State Warriors. O perímetro do Utah foi maravilhoso, chutou 7 de 13 e o Warriors só ficou vivo no jogo ainda por conta do Klay Thompson, que teve um bom volume. Se não fosse o Klay, o Warriors teria tomado a virada no terceiro período. Só que no quarto período, mesmo com o Utah jogando bem, o Warriors se recuperou do terceiro período ruim, né? O Warriors teve um bom volume no quarto período, Jonathan Kuminga jogou demais, Moses Moody jogou demais, e faltando ali 2 minutos o Warriors conseguiu a virada. O Warriors se recuperou do terceiro período ruim e conseguiu a virada faltando 2 minutos. Depois, né, o Utah Jazz conseguiu empatar o jogo, só que o Kuminga novamente botou o Warriors na frente. E aí rolou ali uma treta, faltando cerca de 30 segundos para terminar o jogo. Rolou ali uma treta entre o Jordan Clarkson e o Jonathan Kuminga. O Jordan Clarkson acabou sendo ejetado, tomando a flagrante 2. Nas posses seguintes, o Golden State conseguiu abrir 4 pontos, faltando cerca de 20 segundos. E aí, a sequência de entregadas aconteceu. Por quê? Depois do Warriors abrir 4 pontos, o Utah teve a posse e o Klay Thompson, num lapso, numa parada ali mental, o Klay Thompson foi horrível na defesa, fez uma marcação pífia, deixou, né, o jogador do Utah Jazz totalmente livre para chutar, conseguiu matar a bola de 3, diminuiu a vantagem do Warriors para apenas 1 ponto, e na última posse, onde o Jordan Poole só precisava cavar a falta, segurando a bola e esperando o contato, o Jordan Poole, de uma forma inocente, perdeu a bola, né? O jogador do Utah deu um tapa na bola, tomou a bola do Jordan Poole sem falta, realmente roubou o doce da criança e conseguiu ali virar o jogo para o Utah. O Utah conseguiu sua 14ª vitória e o Warriors a sua 12ª derrota, e essa com gostinho mais amargo, porque o Warriors teve o jogo na mão em vários momentos e acabou perdendo por incompetência. Essa é a grande verdade. O Warriors poderia ter conseguido uma vitória heróica, né, sem Curry, sem Green, sem Andrew Wiggins, e acabou saindo com uma derrota que, assim, foi culpa total do Golden State. Essa é a grande verdade. Não tirando o mérito do Utah, mas essa derrota tá totalmente na conta de Jordan Poole e Klay Thompson, pelo menos na minha opinião. E os dois jogaram bem, cara. O Jordan Poole meteu 36 pontos, o Klay Thompson meteu 22, o Kuminga meteu 24 pontos, só que os dois vão ficar marcados, né, o Klay e o Poole, por esses erros infantis na reta final. Não dava para o Klay Thompson entregar na marcação do jeito que ele entregou e não dava para o Jordan Poole ter perdido aquela bola no final, né? Pelo lado do Utah, Jordan Clarkson, 22 pontos, foi o grande destaque, ao lado do Simone Fontecchio, que meteu 18 pontos. Importante dizer que o Utah também estava desfalcado, jogou sem Markkanen e sem Mike Conley. Então, assim, obviamente que os desfalques do Warriors eram bem maiores, mas o Utah também não estava com o seu elenco principal. Então, assim, foi uma vitória muito boa do Utah Jazz, só que, como eu disse, uma vitória que só veio por conta de erros individuais do Golden State, tá bom? Galera, o que você achou dos jogos de ontem? Comenta aqui a sua opinião. Se gostou das minhas análises, deixe o seu like, se inscreva no canal para dar aquela moral. E lembrando que para assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. Quer testar por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo? É só clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar e garantir já o seu NBA League Pass por 7 dias gratuitos, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje tem muita coisa pra gente falar, então conto com a sua audiência. E é isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.